Bom dia, João. Bom dia, pessoal da Tempo. Vou começar. O pessoal pediu uns minutinhos aqui para entrar, mas a gente vai começando. Né? A aula está gravada, depois a gente coloca lá no YouTube, para quem não conseguiu participar hoje ao vivo. Primeiramente, quero agradecer, né, a presença de vocês, né, nessa aula, nossa aula de número 14. Nossa, parece que foi ontem que eu comecei essas aulas, já estamos na aula de número 14. E hoje eu quis trazer esse tema novamente. Eu comecei a falar dele em um dos vídeos que tem lá no YouTube, só que nessa aula ficou muito falando sobre selo digital também, e foi uma aula bem extensa. Então eu quis trazer novamente sobre a R eletrônica, porque tem muita gente que tem dúvida ainda do que vai acontecer no mercado de certificação digital, o que a R eletrônica vai fazer com as ARs, né? Vai ser o fim das ARs, o fim dos AGRs, como que isso vai funcionar na prática, o que isso vai trazer de benefícios, quais vão ser os desafios das ARs, né, com relação a essa mudança que já começou, né, a mudança. Eu acho que o mercado de certificação digital, eu tenho certeza, né, o mercado de certificação digital, na pandemia, acelerou o processo, né, o processo da mudança acelerou muito, e isso fez com que algumas ARs ficou para trás, né, tentando acelerar o seu processo digital, e tem outras que estão se destacando no mercado porque acelerou esse processo. Então, utilizou da forma com que a pandemia veio para colocar a gente no digital de 100%, né, com a videoconferência, e algumas ACs já estão fazendo a emissão sem precisar de fazer validação presencial, né, ou fazer o cara crachar. Então, tem 5 anos que isso aconteceu, e a gente vai ter muita mudança ainda no mercado agora, né? Vai começar agora em agosto, e as coisas vão acontecendo e vão trazendo nessa mudança. Então, para quem quer essa aula, toda segunda-feira, às 9 horas, a gente faz essa aula. Ela é uma aula que, para todas as pessoas que trabalham no mercado de certificação digital, a gente hoje vai aprender sobre a R eletrônica, mas normalmente eu trago muito conteúdo também de vendas, porque a gente sabe que a maior dor, a maior dificuldade hoje, né, das autoridades de registro e das empresas é a venda, é o processo comercial. A aula semanal, ela acontece toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário, e hoje a gente vai falar sobre como a R eletrônica vai impactar, né, o mercado de certificação digital. Como que isso vai acontecer, né, no nosso mercado, né? O que a R eletrônica vai trazer de diferencial. Então, hoje, nossa aula número 14, a gente vai aprender, vamos revelar como a R eletrônica vai impactar diretamente o seu faturamento, a sua operação, a sua forma de vender, né? A gente vai deixar muito de ser operacional e a gente vai ter que se transformar numa R realmente focada no comercial, focada no atendimento, focada em resolver o problema do cliente. Então, a gente vai entender as mudanças, os riscos de ficar para trás, né, sem adaptar as suas estratégias agora, porque quem adapta as estratégias agora, ela sai na frente. Então, por que eu estou aqui, quem sou eu, né, eu trabalho no mercado de certificação digital há 5 anos, e a antiga AC que eu trabalhava, lá eu implementei várias ideias, né, e isso fez com que eu levasse mais de 3 milhões de faturamento para dentro da empresa. Então, a gente sabe que esse mercado de certificação digital, ele é um mercado bem específico, é um nicho muito específico, mas a gente consegue ter diferenciais, sabendo como se apresentar, como conduzir a venda com o cliente, como eu consigo ser diferencial no mercado que é certificado igual para todo mundo, mas como que eu consigo ser o diferencial, trazendo inovação, trazendo tecnologia, né, aliada à certificação digital, trazendo um bom atendimento, como que eu gero valor para o meu cliente, para que ele fidelize na minha empresa. Então, vou compartilhar com vocês aqui o mapa mental, né, para a gente falar realmente sobre o conteúdo, sobre a R eletrônica. Então, eu vou trazer sobre o conceito, né, o que é a R eletrônica, quais são os impactos, quais vão ser os seus desafios, e como o acompanhamento vai acelerar e facilitar a sua transição. Eu gosto muito de falar sobre acompanhamento, porque a gente sabe que a nossa vida, né, o nosso dia a dia como empresários, e vocês como dono de AR, ou às vezes a pessoa que está no comercial,
muitas vezes a gente fica pagando incêndio, né? E não consegue dar o acompanhamento 100% para o cliente, e a culpa não é de vocês. É porque o mercado é assim. Então, às vezes, a gente fica apagando incêndio, e não consegue realmente focar no que precisa ser feito. Então, quem vai se diferenciar nesse mercado é realmente quem vai conseguir trazer esse grande diferencial, que é fazer o cliente enxergar valor na sua empresa. Então, o que é a AR eletrônica? Né? Ela é uma autoridade de registro, a AR eletrônica, é uma evolução no mercado tradicional, né, de emissão de certificados digitais. A gente já na pandemia já começou a acelerar esse processo, né, com a vinda da videoconferência. Diferente das ARs físicas, ela realiza o processo 100% digital, de forma remota, autônoma, utilizando tecnologias avançadas como biometria facial, reconhecimento de documentos, sistemas de prova de vida, inteligência artificial e validações antifraude. O que isso significa, então? Significa que o cliente não precisa mais se deslocar até um ponto físico, né? E no nosso caso, né, da eletrônica, não vai precisar nem de um agente humano, e todo o processo vai ser feito via celular ou computador. E qual que é a ideia? Qual que é o insight disso tudo? A eletrônica está para a certificação digital, assim como o banco digital esteve para os bancos físicos. Ela muda o jeito de operar. Hoje está à prova aí, quando você quer abrir uma conta bancária em um banco digital, você não precisa ir até a agência, até porque muitos não têm agência, para fazer o seu processo. Você, com reconhecimento facial, você abre em poucos minutos, envia a foto, né, o documento, pronto, a sua conta está aberta. Então, a gente vai ter que educar os clientes para essa nova forma de trabalhar, trazendo para elas que já está acontecendo. Né? Em outros mercados, isso já ocorre. Não vai ser uma novidade 100%. Né? O mercado já está sendo conduzido para essa mudança digital, tanto no mercado de bancos, né? Hoje, com relação ao título de eleitor, né? Quando você foi lá fazer o reconhecimento facial, né? A digital, quando você vai votar. Então, a maioria das empresas e órgãos públicos estão automatizando os seus processos. E qual vai ser o impacto no mercado de certificação digital? Né? Qual que é o impacto com relação a isso? Comercialmente falando, né? Competição e diferenciação. Então, a digitalização, ela facilita a entrada de novos players no mercado, elevando a concorrência, e isso força com que as ARs se posicionem com mais clareza. Então, a gente vai ter que se posicionar com mais clareza, porque vai abrir um nicho de mercado, já é um mercado muito concorrido, mas a gente vai ter uma concorrência muito maior. Então, antes, todas as ARs eram parecidas. Vamos já falar que o negócio já está sendo implementado, porque já tem algumas ACs que implementam esse processo juntamente com as ARs. Agora, quem não se diferenciar vai sumir no meio digital. Então, uma reflexão. Como que a sua AR hoje está lidando com a digitalização da certificação digital? Vocês ainda fazem processo totalmente manual, vai até o cliente, ou você está começando a educar o seu cliente com a modernização da certificação digital? Então, quem não começa agora, quem não faz, vai ficando para trás, e quando for para realmente implementar 100%, vai ter dificuldade. Né? Então, como se diferenciar? Como que eu vou, meu mercado, Loiane, está todo mundo fazendo, como que eu vou me diferenciar de todo mundo? Não existe segredo, é você ter um atendimento consultivo, focar na experiência do cliente para que ele volte, e ter serviços agregados. O que a minha AR pode oferecer para o meu cliente, além da certificação digital? Além da renovação automatizada, né? Além do certificado em nuvem, além do suporte humanizado, o que eu posso oferecer para os meus parceiros, para os meus clientes, para fidelizá-los junto à minha AR? O que eu tenho de diferente? O que vai fazer eu me destacar no mercado de certificação digital? Então, um exemplo. Se todos vendem o mesmo certificado, o que faz seu cliente comprar o seu? Se todo mundo vende A1, se todo mundo vende A3, o que faz o cliente comprar o seu certificado digital? A resposta está no valor percebido. Ele enxergou o valor no seu negócio. Ele enxergou o valor na sua empresa. Só que o que as ARs fazem?
e eu trabalhei nesse ramo. O que eu sentia muito? Deixar o cliente somente vender o primeiro certificado, né? Fez lá o certificado e esquece de fazer o acompanhamento. E aí, quando falta 30 dias para o certificado do cliente vencer, você começa a mandar mensagem, mandar mensagem, mandar mensagem, mandar mensagem, com 10 dias, aquelas mensagens automáticas, né? Então, você já deixa no automático, com 10 dias, 5 dias, e aí o cliente não renova com você, ou então o parceiro fechou com outra R, porque você só está acompanhando ele no momento de fazer o certificado. Você não está fazendo uma venda consultiva. Você não está fazendo um acompanhamento. Você não está mostrando o diferencial, por que ele tem que estar dentro da sua R. E com a R eletrônica, que vai ser somente fazer uma validação rápida, quem se destacar no mercado vai ser quem tiver o valor percebido pelo seu cliente. Então, qual que vai ser vai ter um aumento de demanda? Né? Qual que é a ideia com relação a isso? A facilitação do processo, mais empresas terão acesso ao certificado digital. Né? Hoje, muitas empresas ainda não usam por achar o processo burocrático. É difícil, eu tenho que ir lá, tenho que fazer um videoconferência, eu não tenho tempo, não quero fazer. Quem faz hoje o certificado digital é porque é obrigado a fazer. Mas os que não são obrigados não fazem, porque acham que é difícil, acham que não é para ele. Então, com a emissão 100% digital, o mercado pode alcançar áreas antes desatendidas. Pequenas cidades, trabalhadores autônomos, novos empreendedores, pessoa física, evitar burocracia, papelada. Hoje, a pessoa física, ela não entende o porquê que ela precisa de um certificado digital. Eu, Loiane, pessoa física comum, vou dar um exemplo, não tenho empresa, não sou empresária, mas eu trabalho com assinatura de vários documentos. Eu preciso assinar muitos documentos e eu tenho que imprimir o documento, eu tenho que assinar o documento, aí depois eu tenho que pegar o malote, eu tenho que enviar para outra pessoa, porque várias pessoas assinam aqui dentro da empresa que eu trabalho. Então, um exemplo, por que essa pessoa não está utilizando o certificado digital como vantagem? Eu fui esses dias, eu estava doente, né? Muitas pessoas, eu dei aulas aqui com muito fã, ainda estou um pouco fã, mas estou melhorando. Mas eu dei um exemplo na semana passada, quem não estava aqui, vou dar um exemplo novamente. Eu fui no hospital, um grande hospital, eu moro em Goiânia, né? Goiânia, Goiás, um grande hospital aqui de Goiânia, referência, e o cara estava assinando, o médico estava assinando, achei até chique, né? Mas ele tirou a caneta dele lá, abriu e tá, assinou o carimbo, deu carimbado, imprimiu uns 10 papéis para me tomar a medicação e para me levar para casa. Por que esse processo de um hospital chiquérrimo, né? Um hospital gigante, não está fazendo um processo automatizado de certificação digital? Porque às vezes o médico acha difícil, não tem tempo para fazer uma videoconferência. Cadê o nosso papel de ir lá explicar para ele que o processo não é burocrático, o processo é rápido e que isso vai agilizar e vai evitar burocracia e papelada? Até para mim, quantas vezes eu já perdi receita, gente? Me coloquei na bolsa, eu sou mãe de uma criança de 3 anos, a mãe da criança pega, rasga rápido. Quantas vezes? Por que eu não tenho isso dentro do meu celular, essa receita? Tem hospitais que já usam, mas tem outros que não usam, e o papel de educar essas pessoas, esses empresários, a abrir novos mercados, é nossa. O papel é nosso. Então, exemplo prático, né? Eu dei o exemplo do hospital, mas trazendo um exemplo do MEI. O MEI no interior, que demorava dias para agendar. Aqui tem quem tem a R antes da videoconferência, sabe, né? Dias para agendar uma validação presencial. Às vezes tem que viajar 200, 300, 400 quilômetros, né, para fazer uma validação. E tem gente que ainda faz isso, tá? Antes de 2025, porque não sabe que faz por videoconferência. Poderá agendar seu certificado em 10 minutos pelo celular. Então, cabe a nós ir lá no interior, ir lá no MEI, né, e explicar para ele. E o MEI não faz certificado digital porque acha que às vezes é difícil, é burocrático, tanto que facilita a vida dele, né, como empresário. Você está explicando, você como AR está explicando para o seu cliente o porquê que ele precisa, além do certificado PJ1, ele precisar de um ECPF? Muito só faz o A1, certificado PJ. Não faz o ECPF, por quê? Porque, não preciso, não faz sentido para mim. Você está trazendo um valor para ele? Por que ele vai precisar desse certificado digital? Então,
além de aumento da demanda, redução de custo e de tempo, né? Para a R vai ser menos custo com a estrutura física, pessoal, deslocamento. Quando eu trabalhava na antiga C, eu trabalhava como hunter, prospectando clientes, né? O hunter, ele prospecta clientes, ele traz clientes para dentro da empresa, e eu fazia isso muito com as ARs. A gente fechou um negócio, eu fechei um negócio com uma R, para vocês entenderem com relação a menos custo e estrutura física. Ele tinha três pessoas. Era um comercial e 2 AGRs. Então, esse cara, a pessoa ficava no comercial e os 2 AGRs atendendo. Essas 3 pessoas começaram a emitir 1.000 certificados digitais por mês. Somente 3 pessoas utilizando o online com o seu negócio. Educando o cliente online, sem precisar ter uma estrutura gigantesca. Claro que a R precisa ter, né, um espaço físico, até por causa da auditoria e tudo, mas sem precisar ter uma estrutura gigante para atender o cliente. Então, hoje, a maioria das ARs tem muitos AGRs, e porque ainda a gente está no processo de mudança, mas como que vai ser isso? Por que o seu AGR hoje não está atuando também diretamente com relação ao seu comercial, né? Fazendo um acompanhamento com o cliente? Então, para o cliente, vai ser uma economia de tempo, mais agilidade, menos atrito, né? Menos estresse. Um médico que passa 10, eu gosto de falar de médico porque o Brasil aí tem um monte de médico, né? A gente forma muito médico, né? Então, o médico, ele normalmente, quando ele está no início da carreira, ele está fazendo um monte de plantão. Ele não tem tempo para ficar numa videoconferência lá 10 minutos, 5 minutos que seja. Então, a emissão, a R eletrônica vai ajudar até nesse quesito. E a emissão se torna mais eficiente, com menos gargalos operacionais, né? O tempo que a sua equipe vai gastar agendando, confirmando presença, explicando o processo, agora vai ser utilizado para vender mais. Comercial. O comercial da R, se você não tem um comercial alinhado com a sua estratégia da sua R, você está ficando para trás também. Se você não acompanha de perto o seu time comercial, se você não faz uma prospecção efetiva, se você não faz um pós-venda de qualidade, se você não faz um acompanhamento com o seu cliente, você também está ficando para trás. Então, a mudança no papel das ARs, a função da AR tradicional era validar presencialmente, né? Conferir, ver se aquela pessoa realmente é aquela pessoa. Agora, com a AR eletrônica fazendo tudo sozinha, a AR vai precisar virar um centro de valor e inteligência comercial. Então, a AR vai deixar, falei isso no começo, mas quero enfatizar novamente, deixar de ser operacional e se tornar uma AR comercial. Então, um agente de relacionamento. Você vai precisar ter o relacionamento com o seu parceiro, o relacionamento com o seu cliente, para que quando chegue uma concorrência querendo oferecer R$10 de desconto, ele fala, não preciso de R$10 de desconto. Estou feliz com a minha parceria que ele me entrega valor e não somente preço. Então, novos papéis para a nossa empresa. Você vai ter que dar uma consultoria sobre tipo de certificado digital, agregar valor para o seu cliente, o suporte técnico, né, um suporte jurídico, onde você pode utilizar o certificado digital. Quantas ARs hoje estão se posicionando no online, nas redes sociais, trazendo esse grande diferencial para o cliente, em vez de fazer um template pronto lá no Canva, coloca lá, o que é um A1 e vai e publica, fazendo o mesmo do mesmo. Eu dei uma aula sobre storytelling, né? Qual que é o poder do storytelling com relação a isso? E isso vai fazer com que as ARs se destaquem. É explicar para o cliente por que ele precisa, explicar para o cliente a mudança. Então, vocês vão ter que ter planejamento de uso em sistema, integração, né? Integrar um sistema no outro para você poder, para ajudar, né, a sua empresa, para ajudar você conseguir ter parcerias estratégicas com contadores, parcerias estratégicas com empresas, né? Em vez de somente ser empresas de contadores, vocês irem em outros nichos de mercado, até para facilitar, né, o processo de vocês. E uma ideia, um insight, seu papel deixa de ser carimbar papéis e vira o de orientar decisões. Então, sair daquela parte de apagar incêndio, somente apagando incêndio comercial, né, e se tornar uma pessoa que vai orientar. Olha, você precisa de certificado digital para isso, para isso, para isso, porque hoje a gente deixa isso muito com o contador, né? O empresário, ele não sabe para que ele precisa do certificado digital, ele sabe que o contador dele precisa.
Então, a gente está se comunicando com o nosso cliente final? Ou a gente está dependendo 100% do nosso negócio, está dependendo 100% do escritório de contabilidade? Claro que o contador ele tem um papel essencial no nosso negócio, porque é ele que precisa do certificado. Só que a gente está trazendo a nossa comunicação para os nossos clientes também, porque não deixa de ser seu cliente. Uma pessoa que o contador indicou. Não deixa de ser seu cliente. Então, você está educando ele por que ele precisa do certificado digital, não somente porque o contador está pedindo para que ele faça. E a gente vai ter novas oportunidades e soluções. Com o processo digitalizado, né, vai abrir portas para novas soluções. Certificado digital em nuvem, né, sem precisar de instalar, carregar em tokens ou cartões. Gente, quanto que tem de advogado no Brasil que está utilizando token ainda? Não é um, não é dois, não, são vários. Eu sei que tem sites, né, de TJs que não aceitam ainda o certificado em nuvem, mas isso vai mudar. E você já está trazendo essa consciência para os contadores ou para os advogados? Assinatura digital com biometria, né, integrada a sistemas corporativos. Então, portais de renovação automática, com lembretes por WhatsApp, né, facilitar a vida do cliente, né, plataformas com white label, né, para terceiros emitirem certificados com estrutura, com a sua estrutura. A R vai ter que pensar, e não somente depender da C. Vocês vão ter que pensar estrategicamente como vocês vão agregar valor e trazer novas soluções para o cliente de vocês, utilizando a R eletrônica como principal produto, como facilidade, mas com que o cliente fala, poxa, lá eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho essa solução, eu tenho essa solução, eu tenho automatização, eu tenho atendimento humanizado, não é somente um WhatsApp me respondendo lá de forma automática, eu tenho uma pessoa que cuida do meu negócio, que se preocupa. Não estou falando que vocês devem deixar o WhatsApp automático. Claro que a inteligência artificial ajuda muito a gente nesse processo. Só que tem muita gente que deixou tão desumanizado o atendimento que acaba não tendo nem ninguém por trás e o cliente de certificado digital é muito particular, né? Ele quer que o negócio resolva na hora, principalmente o contador quer que resolva na hora. Quantos aqui já não falaram, o contador quer tudo para ontem, porque precisa, porque o cliente também deixou para emitir na última hora, precisa cumprir as obrigações. Então, quantas soluções a sua R vai trazer para o mercado de certificação digital? E, por exemplo, você pode transformar a sua R em uma plataforma de serviços digitais para contadores, advogados, empresários, ter tudo lá dentro, explicado. Não sei, a gente vai precisar pensar em novas soluções. E a modernização da ICP Brasil, né? A eletrônica impulsiona, vai impulsionar o avanço tecnológico, né, da ICP Brasil. A gente vai ter normativas mais flexíveis, né? Que a gente vai ter um alinhamento com o resto do mundo, né? Com países, principalmente com a Europa, né? Reconhecimento de novas tecnologias, né? Biometria, blockchain, né? A forma com que vai ser feito, né? Todo o processo, atualização dos processos de homologação e segurança. O ITI já reconhece que a estrutura vai mudar nos próximos anos e quem estiver pronto agora terá vantagens competitivas. A sua R está pronta ou você está deixando para 2029? Quando tudo começar a virar. Se você está deixando para 2029, tem gente já fazendo. Você vai deixar tudo para a última hora ou você vai começar a se destacar no mercado agora, já explicando para os seus parceiros que vocês estão trabalhando de uma forma diferente, porque vocês estão preocupados, vocês querem que eles tenham o melhor atendimento, a melhor forma de trabalhar, e quais vão ser os desafios para vocês? Adoção de novas tecnologias, eles vão precisar treinar a equipe, homologar plataformas, investir em segurança cibernética, porque com grandes mudanças, gente, o pessoal aí sabe que a inteligência artificial, eu estava assistindo ontem uma reportagem que mostrando que um coral cantando lá no meio da avenida lá de São Paulo, não era um coral, era uma inteligência artificial. Então, a gente vai trazendo essa comparação. A gente vai precisar ter muita segurança, né, nos dados, segurança em plataformas. A sua equipe precisa estar treinada, com o olho atento. E a gente vai educar o mercado.
Muitos clientes ainda não entendem o novo modelo. Gente, tem cliente que não entende nem a emissão de certificado por videoconferência. Outro exemplo que eu vou trazer para vocês, de uma outra empresa, eu estava visitando um grande empresário aqui em Goiânia, que tem uma empresa enorme, uma panificadora enorme, e ele toda hora olhando no relógio, gente, e a gente, como é vendedor, né, a gente sabe, a gente sente, né, se o cliente está ali ou não está. E ele olhando no relógio toda hora, e era mais ou menos umas 5:30 da tarde, e aí eu comecei a preocupar, né, eu falei, o que está acontecendo? Será que eu não estou conseguindo, né, engajar com esse cliente? Será que que ele está cansado, né, estressado? Aí eu falei para ele, não, o que está acontecendo? Ele, eu preciso terminar a reunião um pouco mais cedo, que eu vou ter que ir numa loja ali e emitir um certificado digital. Eu falei assim, quê? Fiz de jeito, o quê? Ele, eu preciso ir na loja e emitir, porque o meu contador vai vencer amanhã e ele precisa do certificado. Eu falei, você sabia que tem como você emitir um certificado por videoconferência? Ele, tem como? Eu falei, tem. Ele não sabia. Será que o contador também sabe? Imagina, o contador está mandando todos os clientes dele para a loja emitir um certificado digital. E aí eu falei para ele, tem como você emitir um certificado sem precisar passar por uma videoconferência. Você sabia disso? Ele, não. Aí eu fui, maior paciência do mundo, né? Por eu ter informação, por eu saber. Ajudei ele fez o certificado por videoconferência rapidinho, emitiu, pronto. Cadê nosso papel de informar o cliente? Né? A segurança da informação, garantir proteção de dados, da lei de proteção de dados, né? Autenticação multifatorial e validações robustas, isso a AC faz muito, né? Você ter essa autenticação. Isso a R vai ter que fazer muito, reposicionamento da sua marca, mostrar que a R continua sendo útil, mesmo com o modelo eletrônico. Porque vai ter contador que vai falar, não preciso mais da R, agora eu posso ir ali e fazer um certificado em qualquer lugar, né? Não precisa ter uma parceria. Então, você vai ter que se reposicionar. E eu deixo uma pergunta, qual é o maior obstáculo da sua R hoje? É tecnologia? É pessoas? É posicionamento? Qual que é o maior obstáculo que você tem hoje? Você tem que ultrapassar esses obstáculos para começar a fazer a mudança. Né? E como o acompanhamento vai acelerar e facilitar a sua transição? Em momentos de mudança, não basta ter acesso à tecnologia, é preciso saber como usá-la de forma estratégica. Muitas ARs que tentam fazer essa transição sozinhas acabam travando no processo. Como? Escolha da plataforma certa, treinamento da equipe. Eu sei que tem alguns aqui que estão aqui que são donos mesmo, né, da R, não são funcionários que trabalham da parte comercial, são donos. Quantas vezes por semana você senta com a sua equipe para treinar a sua equipe para falar sobre as mudanças de certificação no mercado de certificação digital? Quantas vezes? Você está reposicionando a sua marca, se colocando como autoridade realmente de fato? Geração de novas fontes de receita? Você está pensando, tendo estratégia para pensar o seu negócio? Ou você está apagando incêndio todos os dias? Dificuldade de vender algo que ainda não domina. O nosso mercado é muito rotativo. Então, às vezes, a gente tem vendedor que está hoje aqui, vendedor que recebe a proposta de outra R, de uma outra C, e vai para outra C, e vai para outra R, e deixa você. Como que você está conquistando e dominando esse mercado? Porque daí entra um profissional novo, você tem que parar a sua operação, ir lá treinar a pessoa, fazer com que a pessoa saiba do processo, entender o mercado, que é um mercado específico, não é como vender banana na feira, né, que eu fiz um vídeo sobre isso. Então, você está tendo um acompanhamento, não adianta fazer e não implementar. E é aqui que o acompanhamento entra. Um acompanhamento direcionado, ele atua em 3 frentes principais. Implementação orientada, né? Ajuda a escolher, configurar, testar a plataforma eletrônica com segurança, suporte técnico, reduzindo erros e acelerando o processo. Um exemplo, em vez de perder 2 meses tentando sozinho, você implementa em 2 semanas com apoio. Por que você está fazendo tudo sozinho? Por que você não tem um apoio, um acompanhamento para você implementar? Né? Capacitação estratégica da equipe, treinamentos práticos para vendedores, atendimentos, gestores com foco em vendas consultivas, ofertas de valor agregado, argumentação para contadores e empresa, uso correto da ferramenta. Um exemplo,
Como o seu time vai vender a R eletrônica se ele não entende o que mudou? Como? Eu, quando começou a falar sobre isso, gente, quando eu trabalhava nessa antiga AC, eu sou muito curiosa, né? Eu já comecei a estudar de uma forma, eu participava, eu queria participar, eu perguntava para o meu gerente que tinha que ia ter treinamento para me envolver no negócio, me entender. Por quê? Porque eu estava implementando a R, eu estava prospectando a R, eu tinha que trazer um diferencial. Por que, que a R ia fechar comigo, com a minha empresa, com a Loiane, e não ia fechar com uma outra empresa? Porque eu sabia o diferencial. Eu sei das mudanças que vão ocorrer. Eu sei falar sobre certificado digital. Eu entendo da forma operacional também. Então, você está treinando a sua equipe de vendas para ela entender o produto que ela está vendendo e não somente querer bater a meta, porque aí chega no dia 29, está todo mundo louco, querendo fazer em 2 dias e um dia o que não fez no mês inteiro. Você está tendo um acompanhamento estratégico com essas pessoas? E acompanhamento de metas e oportunidades, com reuniões periódicas, análise de resultado, planejamento comercial. O acompanhamento evita que a R fique estagnada e ajuda a identificar oportunidade de crescimento como novas áreas de atuação, educação, saúde, mercado jurídico. Eu tenho um outro exemplo. Quando eu estava trabalhando nessa antiga AC, eu implementei um banco. A pessoa quis entrar em contato comigo, queria ser uma R, eu fui entendendo o que ela queria. No final, ela queria assinar documentos, né? Documentos que o banco precisa, com o certificado digital. Hoje ela traz, acho que é 200, 300 certificados por dia para a empresa. Porque eu entendi a dor da pessoa, eu não quis só vender uma R, eu queria mostrar para ela o valor, para ela continuar na parceria. Você está só indo no contador ou você está abrindo novos mercados, educando o seu cliente? Parceria com sistemas ou escritórios, campanhas de marketing de nicho, upsell para certificados em nuvem, com soluções entregadas, né? O que você está entregando para o seu cliente? Não basta adotar a eletrônica, é preciso usá-la para multiplicar o seu faturamento. E isso exige visão estratégica. Se você não começar a montar a estratégia agora de como você vai se diferenciar nesse mercado, você vai ficar para trás. E aí, quando chegar a mudança, você vai falar: o que eu fiz de errado que eu não estou conseguindo crescer o meu negócio? Ah, vou fechar, esse mercado é muito ruim. Tá defasado. Você está só reclamando, falando que está defasado, que está ruim, que preço está ruim, a concorrência está abaixando tudo, ou você está focando a sua energia em utilizar a mudança do mercado de certificação digital com estratégias corretas para o seu negócio alavancar? Porque eu tenho certeza que quem está aqui nessa sala abriu uma empresa foi para prosperar, não foi para quebrar e fechar o negócio. Então, o que você está fazendo para que sua R se diferencie das outras? Você está tendo um acompanhamento estratégico? Você está tendo uma pessoa para guiar o seu negócio? Ou você está o tempo inteiro apagando incêndio e resolvendo problema operacional? E qual que é a conclusão disso tudo? A R eletrônica não vai ser o fim das ARs físicas, porque a gente sabe que a gente mora num país que as coisas demoram a acontecer, né? É o começo de um novo ciclo para quem entende que o futuro da certificação digital é consultivo, inteligente e 100% conectado com o cliente. Ações práticas para você implementar nesses 30 dias, até o dia 9/7. Atualize seu portfólio com serviços digitais. Comece a testar plataformas de R eletrônica. Se sua R não está fazendo, está fazendo só videoconferência, comece a testar. Vê com a sua AC, né? Se você tem já essa possibilidade. Crie pacotes com suporte e consultoria. Eu não vou ser mais um vendedor de certificado digital, eu vou ser um consultor de certificado digital. Mapeie novos parceiros para a expansão do mercado. Como que eu posso ampliar o meu mercado sem depender 100% do contador? Onde eu vou? Para onde eu vou prospectar? Para onde eu vou levar meu time? Ou eu vou ficar somente chegando no dia 29 tentando bater meta? Fazendo em um dia o que eu não fiz em 30 dias. A transição para a eletrônica não é sobre tecnologia, é sobre estratégia. Nenhum negócio estratégico cresce sozinho. Cresce com acompanhamento, método e direção. Se você não tem um acompanhamento, se você não tem um método, você está dirigindo uma venda nos olhos e
rezando para não bater no carro da frente. E uma outra coisa que, antes de finalizar, que eu quero trazer para vocês de pensamento é: ouça o seu vendedor. Senta com ele, se você é o dono da R, senta com ele está na linha de frente, ele sabe o que é preciso, ele sabe o que o cliente quer. E se ele não sabe, tenta descobrir vocês dois juntos. Porque é ele que está na linha de frente. Você vai sentar junto com ele para montar a sua estratégia comercial. Eu sou um exemplo disso. Eu trabalhei na linha de frente. E hoje eu trabalho na parte estratégica. Então, eu conseguia enxergar coisas que, às vezes, o meu gestor não conseguia enxergar. Por quê? Porque ele estava na parte estratégica. Então, ele sentava junto e falava: olha, eu acho que esse é o melhor caminho para a gente poder chegar no resultado que a gente quer. E isso fez com que eu entregasse mais de 3 milhões de faturamento para a empresa. Então, se preocupar, colocar o seu vendedor conectado com o seu propósito, com a sua Roma, né, que é onde você quer levar o seu cliente. Isso vai fazer, com certeza, você entregar mais resultados e se diferenciar e parar de ficar brigando por conta de R$10 e de 10% de comissionamento. Parar com a guerra do preço e focar em valor. É isso, gente. Falei muito. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, respondam, por favor, né, o NPS. Eu vou mandar aqui para vocês, vou interromper aqui o compartilhamento, mandar aqui para vocês no nosso chat. Vou mandar esse mapa mental. Eu estou em dívida, porque eu não estou conseguindo subir para a plataforma do YouTube as outras aulas. Eu parei lá na aula 11, eu acho. Faltam 3 aulas para subir. Vou subir para vocês revisitarem. Quem respondeu o formulário, eu envio o mapa mental para vocês terem acesso, né, a todo esse conteúdo. A fonte eu tirei do ITI, então são informações que são realmente concretas, né, com relação ao mercado, não tirei nada da minha cabeça, mas eu queria trazer para vocês esse conteúdo porque eu sei o quanto as ARs estão preocupadas com essa mudança, o quanto a mudança ela incomoda, né, ela gera medo, ela gera dúvida, ela gera sofrimento, né, toda mudança é assim, mas foi assim com a videoconferência. Quem aqui não ficou arrancando os cabelos quando implementou a videoconferência, demorava 20, 30 minutos para o cliente ser atendido, uma loucura. Eu trabalhei nessa época, né, da implementação, o sistema caindo, e a gente está pegando agora a parte boa, porque a gente está preparado emocionalmente, né? Passamos por uma pandemia aí, uma emissão por videoconferência, agora a eletrônica nós vamos tirar de letra. E quem participar das aulas aqui segunda-feira, eu tenho certeza que vai tirar de letra também. Então é isso, queria agradecer a presença, respondam aí o NPS. E próxima aula, vou deixar já falar aqui para vocês, eu vou participar de uma imersão em Brasília. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu preciso estudar, até para trazer mais conteúdos bacanas para vocês e relevante até para as pessoas que são alunos aqui, e meus mentorados também. Então, eu vou estar em Brasília no dia 16, numa imersão, que vai ser 2 dias. E aí, nossa aula do dia 16, eu vou já vou subir no YouTube direto. Aí eu mando o link para vocês lá no grupo, para vocês assistirem a aula. Então, eu acredito que o dia 16 e o dia 23 vão ser aulas gravadas, mas com conteúdo maravilhoso. Meu WhatsApp vai estar à disposição, caso vocês queiram esclarecer alguma dúvida com relação à aula e não quis esclarecer aqui presencialmente, tá? E é isso, e a gente se vê presencialmente no dia 30. Eita, último dia do mês, na segunda-feira, hein? Que é isso? E eu vou torcer para que todos aqui batam meta, implementem as mudanças na sua empresa e comece hoje, gente. Não deixa para amanhã, começa hoje, porque a concorrência está deixando para amanhã. E tem concorrência já fazendo ontem. E você, vai começar hoje ou vai deixar para depois? Comece a implementação no seu negócio hoje. Tenha um acompanhamento estratégico hoje. O seu negócio precisa prosperar hoje, não é amanhã. É isso. Muito obrigada. Boa semana, boa segunda-feira. Vamos com tudo, porque quem vende segunda abre a porteira aí, igual a gente diz aqui em Goiânia, e começa a semana bem aí com as vendas.